2020 e os créditos extraordinários abertos por meio de medida provisória. Então, cabe destacar que foram abertos 41,7 bilhões exclusivamente para o enfrentamento à Covid e para o Ministério da Saúde. Já foram repassados pelo governo federal 83,9 bilhões diretamente a estados e municípios, transferências fundo a fundo, sendo 58,3 bilhões de repasses ordinários, aquele financiamento normal do Sistema Único de Saúde na sua gestão tripartite, em que cabe ao Ministério alguns insumos estratégicos, vacinas, e cabe a estados e municípios operar toda a estrutura da atenção primária e da atenção especializada de saúde, que são as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, os serviços médicos de urgência, os hospitais, desde os mais simples até os mais complexos, onde nós temos transplantes e cirurgias dessa natureza. Esses recursos são para mobiliar, operar, custear, contratar profissionais. Então, são os recursos destinados à operacionalização do sistema de saúde. E foram repassados também recursos exclusivamente para o enfrentamento à Covid, com os quais os estados e municípios adquiriram equipamentos, contrataram pessoal, prepararam instalações, ampliaram, prepararam unidades de terapia intensiva para tratar dos seus cidadãos. Cabe destacar que desses recursos repassados a estados e municípios, no dia 9 de setembro, ontem, o saldo em conta de fundos municipais e estaduais de saúde, oriundo de repasses federais, era de 31,2 bilhões. Esse era o saldo em contas correntes dos fundos estaduais e municipais de saúde. 10 bilhões na esfera estadual e 21 bilhões na esfera municipal. Com relação aos créditos extra-orçamentários, de 41,7 bilhões, eles foram abertos por meio de 10 medidas provisórias. A primeira em 13 de março, logo no início da pandemia, e a última foi 6 de agosto, a 994, que se destina justamente à aquisição e produção da vacina por meio de encomenda tecnológica pela Fiocruz, junto à AstraZeneca. E por que não foram todas executadas ainda? São aquisições em andamento, que nós aguardamos chegar o material ou ser prestado o serviço para, então, liquidar e pagar, habilitações de leitos e outros programas de saúde pública que estão sendo complementados com a adesão de estados e municípios para que seja feito o repasse de recursos. Provisão de pagamento de contratos temporários da União e a própria vacina da Fiocruz, que é um contrato assinado com a AstraZeneca. Sobre as entregas, usando o seu poder de compra, nesse momento da pandemia, em que alguns insumos de responsabilidade de aquisição por estados e municípios, houve um certo desabastecimento e o Ministério adquiriu de maneira centralizada para atender às demandas de estados e municípios. Dessa forma, já foram atendidas demandas de 10.857 ventiladores pulmonares, conforme essa distribuição geográfica, e desses ventiladores, há duas modalidades de ventilador. O ventilador para um leito, que é o ventilador de UTI, e o ventilador para transporte, que mobilia UTIs aéreas, ambulâncias, para realizar o transporte do paciente que necessita o suporte ventilatório até uma unidade hospitalar. Foram 5.277 ventiladores de transporte e 5.580 ventiladores pulmonares de leitos de UTI, conforme essa distribuição geográfica a todas as unidades da federação. Cabe destacar também que já foram atendidas solicitações e foram habilitados
13.288 leitos de UTI, unidades de terapia intensiva, exclusivos para a Covid. Dentre os leitos disponíveis na rede hospitalar de estados e municípios, foram alocados leitos para atender os pacientes de Covid, que têm que ficar isolados dos demais, onde eles terão os cuidados necessários, o suporte ventilatório, estarão trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Esse custeio foi feito com um repasse de R$ 1.600 por dia, por leito, independente de estar ocupado, diferente de uma situação normal de custeio, onde eram pagos R$ 800 quando o leito era utilizado. Dessa forma, foram repassados R$ 1,9 bilhão de maneira antecipada, cobrindo esse valor de R$ 1.600 por leito, por um prazo de 90 dias. Então, esses são os leitos que foram habilitados em todo o território nacional, 26 unidades da Federação e Distrito Federal. Além disso, já foram prorrogados essa habilitação para 4.758 leitos, por mais 30 dias, com custeio de 227,9 milhões, atendendo também a demanda de estados e municípios, conforme essa distribuição. Cabe destacar também que existe o leito de cuidados intermediários, que é o leito de suporte ventilatório, aquele leito que ainda não é da UTI ou é de uma unidade de terapia semi-intensiva. São 698 leitos habilitados, com custeio de R$ 10 milhões. Apenas esses 4 estados solicitaram e foram atendidos. Também já foram atendidos pedidos e distribuídos 255,4 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual. Conforme tratam-se de álcool, 70, avental, máscara N95, touca e sapatilha, luvas, óculos e protetor facial e máscaras cirúrgicas. Conforme essa distribuição geográfica, foram contempladas todas as unidades da Federação e o Distrito Federal com unidades de equipamentos de proteção individual. Cabe destacar que houve investimento federal na atenção primária, também reforçando os orçamentos, são créditos extra-orçamentários, de R$ 1.081.036.302. São ações na atenção primária em saúde. Saúde na hora emergencial, que visa a ampliar o horário de atendimento de unidades básicas de saúde, foram profissionais cedidos nesse sentido, centros de atendimento, centros comunitários, que são centros de triagem para o paciente suspeito de Covid, onde ele vai buscar o atendimento médico, já na atenção primária, ao sentir os seus primeiros sintomas, vai receber o tratamento precoce após o diagnóstico do médico, vai receber aquela recomendação do médico e vai começar o seu tratamento, evitando o agravamento do seu quadro clínico. Estruturação das escolas da rede básica de ensino, um repasse de recursos que houve para que as escolas se preparem para receber os alunos quando iniciarem as atividades escolares, conforme a decisão do gestor local. E também os médicos do programa Mais Médicos, que também atuam nas equipes de saúde da família e nas unidades básicas de saúde. Então, do programa da ação Saúde na Hora Emergencial, já foi executado a despesa de R$ 88.740.000. Os centros de atendimento, R$ 229.940.000. Os centros comunitários, que têm uma estrutura semelhante, porém, na área das comunidades, das favelas, R$ 6.940.000. Esses centros de atendimento, centros comunitários, saúde na hora emergencial, o atendimento foi também conforme a demanda dos municípios. A estruturação das escolas da rede básica de ensino foram descentralizados fundo a fundo R$ 454.331.202. Esse recurso foi repassado para que elas se preparem, adquirem álcool em gel e outros materiais necessários para proporcionar um retorno seguro às aulas quando esse se fizer necessário, se tornar seguro, de acordo com a decisão do gestor local, com a variação da curva epidemiológica, com a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde. E pelo programa Mais Médicos,
exclusivos para a Covid, reforço da atenção primária, foram despendidos R$ 301.085.100. Destaca-se também que 1.309 unidades básicas de saúde aderiram ao programa Saúde na Hora emergencial, como eu havia citado, com esse repasse de 88,7 milhões. São essas unidades da federação, onde estão os municípios que aderiram, e o Distrito Federal também, que aderiram a esse programa. 3.266 centros de atendimento para o enfrentamento à Covid, foram repassados 229,9 milhões. São, basicamente, unidades básicas de saúde exclusivas para a Covid, onde há uma triagem e um tratamento para aqueles possíveis infectados pela Covid, para evitar uma contaminação de um grupo de pessoas que vá buscar o apoio médico, destinando as outras unidades básicas de saúde apenas para os pacientes que julguem não estar acometidos da Covid. Esses são centros credenciados em todo o país, tipos 1, 2 e 3. 91 centros comunitários para enfrentamento à Covid, um custeio de 6,9 milhões de reais. Também nessas unidades da federação que aderiram ao programa. 454,3 milhões no apoio ao retorno das aulas com cuidados sanitários, conforme eu havia citado. É o Ministério da Saúde se preocupando em criar condições para, quando for possível, quando for decidido pelo gestor local, haver condições seguras do retorno às aulas em todo o ensino básico. R$ 14,5 milhões de testes de diagnóstico foram distribuídos e 13,1 milhões foram realizados. RT-PCR foram distribuídos 6.500.852 e já foram realizados no Brasil, de RT-PCR, 5.675.174. Destes, cerca de 3 milhões e 300 na rede pública, que são os laboratórios centrais dos estados, reforçados pelas plataformas que foram disponibilizadas pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, no Paraná e no Ceará, e também por um contrato feito pelo DASA. Esse reforço se dá por intermédio do transporte do excedente que os estados não estão conseguindo processar, por meio de uma logística contratada pelo Ministério da Saúde para essas plataformas que eu citei. E na rede privada laboratorial foram realizados 2.375.250 testes RT-PCR. Os testes rápidos foram distribuídos cerca de 8 milhões de testes, e foram realizados no Brasil 7,5 milhões de testes rápidos. O tipo de teste é determinado pelo médico que atende, que assiste ao paciente. O médico, de acordo com o dia de início dos sintomas, ele vai diagnosticar, vai indicar ou não a realização de teste e que tipo de teste o paciente deve fazer. Lembrando que o diagnóstico pode ser apenas o clínico, pelo exame do médico, onde o médico utiliza sua expertise, realizando a anamnese, o exame físico do paciente, e também esse exame clínico, ele pode ser complementado por imagem, por raio-x do tórax, por uma tomografia, pode ser complementado por uma investigação epidemiológica, é o clínico epidemiológico, tem o clínico imagem, o clínico puro, é o físico, e também pode ser o clínico laboratorial, onde o médico, além dos exames clínicos, ele solicita um dos exames que nós citamos. Eu lembro que a capacidade de realização de testes, ela tem sido ampliada dia a dia, desde o início da pandemia. Numa primeira fase, foi expandida a capacidade dos laboratórios centrais das unidades da federação, com o complemento de equipamentos e capacitação de recursos humanos, e chegou-se a uma capacidade de realização de 28 mil exames dia. Numa segunda fase, foram
preparadas as plataformas que ampliaram em quantidade considerável, em 47.170 exames dia, aquela capacidade inicial da fase 1. E numa fase 3, por uma contratação, os LACEN, as plataformas e uma ampliação dos LACEN, que já deve estar funcionando de 10 a 40 dias, vamos chegar a 115 mil exames dia, a capacidade de processamento dos exames RT-PCR nos laboratórios, e seja nas plataformas, nas contratações, com apoio do Ministério da Saúde, ou apenas com a capacidade dos laboratórios centrais de cada unidade da federação. Eu destaco mais uma vez que os excedentes que não estiver sendo possível processar nos laboratórios centrais, o Ministério tem contratado a logística e o Estado deve solicitar o apoio para que haja o transporte e esse material seja processado nas plataformas. Passo agora a palavra ao secretário Elian Gotti, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde. Boa noite, senhoras e senhores. Passaremos agora, então, a transmitir alguns detalhes a respeito das entregas de fármacos. Demandas atendidas em todo o Brasil. Nós já temos um atendimento de 20,3 milhões de unidades de medicamentos distribuídos. Esses 20,3 milhões incluem oseltamivir e cloroquina, próximo. Sendo que de cloroquina, 5,6 milhões de unidades, conforme as regiões. Nós temos aí a distribuição. Essa distribuição também pode ser vista conforme os estados. Então, temos aí, por exemplo, na Bahia, 121 mil comprimidos de cloroquina, Rio Grande do Norte, 146 mil, Roraima, 340.500, Sergipe, 14.500 unidades, Mato Grosso do Sul, 56 mil. Então, o painel é público, está à disposição. Próximo. E a hidroxicloroquina tem sido trabalhada a questão de doação e fracionamento, doação para aquele que nos demandam. Também em atendimento às orientações para o tratamento precoce, que foram publicadas. Essa hidroxicloroquina foi recebida por meio de doação do governo norte-americano e da Novartis. Nós agradecemos publicamente a essa doação realizada. Próximo. E ela é feita de forma a ser compatível com o tratamento precoce. É claro que a medicação, uma vez lá, vai ser sempre utilizada conforme a prescrição do médico, conforme a autonomia do paciente e do médico, que deve ser realmente analisada caso a caso. Próximo. Essa decisão de fracionamento a ser realizada lá na ponta, nos municípios, após o pedido dessa medicação por meio do secretário municipal de saúde, que é a autoridade sanitária local, ela foi autorizada em decisão da Anvisa, podendo ser realizada por meio de uma farmácia de manipulação ou por meio de uma farmácia hospitalar devidamente equipada, devidamente preparada para fazer esse fracionamento. Não é um fracionamento muito complexo, mas ele requer observância de normas sanitárias, normas de higiene, precisa de um ambiente adequado para que isso ocorra. Então, os municípios que necessitam de parte dessa doação que o Ministério da Saúde busca distribuir para atender esses municípios, ele normalmente precisa nos informar o quê? Se tem ou não tem condição de fracionar. Aqueles que precisam e não têm condição, o Ministério da Saúde procura também auxiliar na logística e, enfim, buscar possibilidades de levar essa medicação até onde ela é necessária. Próximo. Nós já temos aí 172.500 comprimidos distribuídos dessa doação de hidroxicloroquina e vários outros pedidos em análise. Esses comprimidos foram enviados a pedido dos municípios de Madre de Deus, na Bahia, Grão-Mogol, em Minas Gerais, Joinville, Santa Catarina e Pau d'Arco, no Pará. Demanda de oseltamivir atendidas, 14,7 milhões de unidades. Nós temos aí, então, as várias dosagens de oseltamivir distribuídos por todas as regiões do Brasil, próximo e conforme os estados. Por exemplo, o Pará já recebeu 205.080 unidades,
Paraná, 2.225.150 comprimidos. Amazonas, 350.560 unidades. Enfim, o gráfico dispõe de todos os estados que cada um recebeu. E demandas de medicamentos para intubação atendidas. Próximo. Nós temos várias estratégias, todas elas correm em paralelo. Temos requisição administrativa, no qual o governo demanda, então, um estoque, distribui para onde ele é mais necessário. Temos aquisições internacionais por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, por meio da Operação Uruguai, que foi uma cooperação junto com a Embaixada do Uruguai, Ministério da Defesa, Receita Federal, enfim, vários agentes se uniram para viabilizar isso no momento de crise que aconteceu. Pregão eletrônico, que já estamos agora nos movendo para o segundo pregão. Requisição de informações justamente para ajudar a gerir esses estoques e a distribuir eles com mais eficiência para que não falte em nenhum lugar do Brasil. Acordos realizados junto às secretarias de saúde e entidades privadas, de forma que pudesse ocorrer um empréstimo de algumas entidades privadas para o governo, justamente também para dar assistência onde estava no maior risco de desabastecimento. E uma doação que está em análise pela União Europeia. Nós já temos um atendimento por meio de requisição administrativa de 4,1 milhões de unidades para os diversos estados da União. Próximo. Conforme a região, nessa requisição administrativa, lá no Norte nós temos mais de 600 mil unidades distribuídas, Nordeste mais de 1.200.000 unidades, Centro-Oeste mais de 450 mil unidades, no Sudeste mais de 1.400.000 unidades, no Sul, mais de 380 mil unidades, totalizando, então, 4.171.995 unidades. Essa distribuição também pode ser observada conforme os estados. Próximo, nós temos aí, então, os diversos estados do Brasil e quanto cada um recebeu em unidades de medicamentos ligados à intubação orotraqueal. Próximo. Temos aquisição via OPAS, calculada, então, para um consumo de 60 dias, por meio de informações obtidas pelo CONAS. CONAS é o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde de todo o Brasil. Então, eles nos informaram a demanda e o Ministério da Saúde teceu essas estratégias para levar, de fato, esse medicamento e dar o suporte aos estados e aos municípios de todo o Brasil. Próximo. A aquisição via OPAS, então temos diversas ordens de compra emitidas e algumas autorizações de embarque de medicamento internacional para o Brasil também já autorizadas. Próximo. O pregão, nós tivemos 2 itens com homologação de 100% da demanda e os outros itens variando de 10% a 20%. E, como eu já disse, há um segundo pregão em andamento para que os municípios, os estados principalmente, possam adquirir essas medicações, e a União tem dado um suporte também, o governo federal tem ajudado na aquisição dessas medicações. Próximo. Requisição de informações deriva de um edital publicado pela Anvisa, de vigência de 60 dias a partir de 14/8. O público-alvo é justamente as empresas detentoras de registro dessas medicações no Brasil, e esses dados próximos podem ser analisados do ponto de vista da localização dos estoques, da venda e distribuição desses estoques, do risco de desabastecimento e informações gerais sobre quem produz, quem estoca essas medicações. Então, essa cooperação também conta com a ajuda da Receita Federal, e ela tem trazido informações estratégicas para que nós tenhamos meios de distribuir de forma racional essa medicação. Se nós observamos, o Brasil é um país continental e realmente essa gestão no nível macro ela não é tão simples de ser realizada. Então, nosso agradecimento especial à Anvisa e à Receita Federal por todo o trabalho que eles têm realizado, têm ajudado a deixar esses dados transparentes e nos ajudado a realizar, de fato,
essa gestão dos estoques de medicamentos ligados à intubação orotraqueal. Próximo. Os acordos tripartite, como nós chamamos, envolveram, por exemplo, a Unimed do Rio de Janeiro, atendendo Mato Grosso do Sul e Paraná, a Rede Dor, atendendo Santa Catarina, e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e as indústrias nacionais, com 30 mil ampolas de fentanil, atendendo diversos estados do país. A solicitação de doação à União Europeia voltou já com uma sinalização, né, de que talvez pudesse haver uma doação de 15.280 unidades de atropina vindas de Portugal. Isso está ainda em avaliação, né, por meio da assessoria internacional aqui do Ministério da Saúde. Antes de avançar falando desses outros temas, é importante falar também que nós temos uma novidade boa, que é justamente a queda no consumo dessas medicações ligadas à intubação orotraqueal. Essa queda tem se mantido estabilizada já por algumas semanas. Isso nos foi informado pelo CONAS, que é o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, e isso sinaliza, né, o menor consumo, ao que tudo indica, o menor consumo dessas medicações em pacientes graves. Então, isso para nós é um sinal positivo, é um sinal importante, mas não nos deixa completamente tranquilos, porque nós sabemos que muitas cirurgias eletivas foram represadas. Então, haverá um momento de grande consumo desses medicamentos no momento em que essas cirurgias começarem a ter o seu ritmo aumentado. Então, essas ações ainda permanecem muito estratégicas para o Ministério da Saúde, para o Brasil, né, para os estados e municípios. Próximo. O Ministério da Saúde também investe de forma constante em doenças transmissíveis e negligenciadas. Nós temos aí 16 projetos contratados, próximo, com um investimento de 24 milhões de reais, justamente naquelas doenças que muitas vezes não atraem a atenção de grandes laboratórios, pela medicação ser barata ou por serem doenças que são mais frequentes em países com menos recursos, vamos dizer assim. Então, não atrai muitas vezes o interesse de pesquisa, o interesse de produção, mas o Brasil faz questão de investir, e são doenças importantes aqui no Brasil também. Então, essas doenças transmissíveis ou negligenciadas incluem doenças como tuberculose, leishmaniose, zika, hanseníase, doença de Chagas, micoses sistêmicas, enfim, são doenças que têm recebido uma atenção especial por parte do Ministério da Saúde. Próximo. Também gostaria de compartilhar com vocês como anda o nosso processo de avaliação da incorporação do canabidiol. Próximo, canabidiol. Lembrando que nós falamos do canabidiol no sentido de ser um insumo farmacêutico. Esse canabidiol ele precisa ser processado de forma industrial, com controle de qualidade. Já tem algumas apresentações registradas, né, a nível mundial, inclusive na Anvisa. E nós estamos, então, no momento, desde o dia 3 de setembro, avaliando justamente essa questão científica. Então, no dia 3 de setembro, foi iniciada a elaboração do parecer técnico-científico e dos estudos econômicos. É preciso avaliar quais são as evidências científicas. Temos algumas doenças raras que se beneficiam do uso do canabidiol, e nós precisamos avaliar, então, quais são as evidências e como que isso impacta economicamente o orçamento do Ministério da Saúde. No dia 20 de novembro é a nossa data para o envio desse relatório inicial para o plenário da CONITEC, que é a Comissão Nacional que avalia essa incorporação de tecnologias no SUS e como isso é incorporado. A reunião da CONITEC para a avaliação inicial desses relatórios está prevista para 1º e 2 de dezembro de 2020. Uma consulta pública normalmente se segue logo após essa reunião. Vai, então, para que as pessoas, as entidades,
organizadas, as instituições se manifestem a respeito daquele possível medicamento a ser incorporado, se são a favor, se são contra. Isso ocorre previsto aqui entre 9 a 18 de dezembro, então são vários dias que esse processo fica aberto. Nós temos, então, uma nova reunião da Conitec para recomendação final pelo plenário. O plenário é o grupo de todas as pessoas que votam na Conitec e decidem se uma medicação é incorporada ou não. Isso está previsto para 3 e 4 de fevereiro de 2021. Logo após essa decisão, publica-se no Diário Oficial da União, né, e essa publicação é prevista para 10 de fevereiro. Então, é um processo cuidadoso, é um processo longo, é um processo que visa justamente trazer segurança à decisão. Então, toda vez que falamos de medicamentos, incorpora ou não incorpora no SUS, nós não podemos dar certeza dessa incorporação. Nós podemos dar certeza do empenho do Ministério da Saúde em avaliar as evidências científicas para que isso, de fato, tenha segurança e avaliar o impacto orçamentário. Mas essa decisão ela será tomada no âmbito de uma comissão, que envolve pessoas de dentro e de fora do Ministério da Saúde. Então, nossa linha de trabalho está prevista para tentar verificar, de fato, o benefício dessa medicação para o cidadão brasileiro. Também gostaria de falar com vocês a respeito da incorporação de um medicamento para atrofia muscular espinhal. Então, o Ministério da Saúde tem discutido a incorporação no SUS de um medicamento para atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa, uma doença dramática para aqueles que vivem ela. Essa medicação, que é produzida pela empresa Biogen, ela já está incorporada para AME tipo 1, né, que AME é a abreviação dessa atrofia muscular espinhal, do nome dessa doença, e a Conitec, então, aguarda estudos sobre evidências econômicas, né, e evidências científicas por uma nova proposta de compartilhamento de risco. Nós tivemos uma reunião com o laboratório, eu falo sobre isso porque é um assunto que tem mobilizado muitas famílias no Brasil, e também tem toda uma questão de direitos humanos também envolvida nesse assunto da AME, dessa incorporação, dessa e de outras possíveis medicações. Então, essas famílias elas realmente têm pressa, é muito sofrimento, elas buscam soluções, e o Ministério da Saúde tem dado atenção também às doenças raras. A AME é uma delas. Tem várias doenças raras e o Ministério da Saúde procura, de fato, caminhar junto com direitos humanos, caminhar junto, né, com a sociedade nessas questões. Então, tivemos uma reunião no dia 28 de agosto com a empresa Biogen para tratar desse novo dossiê para abertura de uma demanda de incorporação no Cinecena para os tipos 2 e 3 da AME. A documentação foi apresentada pela empresa, incluía somente evidências científicas, por isso nós solicitamos também que fossem anexadas, logo nessa reunião do dia 28 de agosto, evidências econômicas nos estudos apresentados e uma nova proposta de compartilhamento de risco. Nós também compartilhamos com eles algumas informações que julgamos ser extremamente necessárias, valiosas, pertinentes para a viabilização desse acordo de compartilhamento de risco, e nós colocamos à disposição do laboratório nossa equipe para reuniões, inclusive, diárias. Desde o dia 28 de agosto, nós entregamos esses dados, nós ainda não tivemos a devolutiva do laboratório. A atuação dessa comissão da Conitec ela é feita por demanda, então nós ajudamos o laboratório na elaboração desse dossiê e aguardamos, então, o posicionamento e definições por parte da empresa desde o dia 28 de agosto, reforçando que o que nós precisamos reforçar não é a empresa ou o Ministério, nós precisamos de uma cooperação de ambas as partes para criar uma proposta de compartilhamento de risco sólida, sustentável, viável, que realmente mova a plenária da Conitec para uma decisão adequada. Se será incorporado ou não depende da plenária da Conitec, mas o papel do Ministério da Saúde, que é ajudar numa proposta viável,
tem sido realizado. E estamos aguardando, então, desde a data referida. Também gostaria de rapidamente divulgar que está no site conitec.gov.br uma publicação que é justamente o monitoramento do horizonte tecnológico para o tratamento da AME, de possibilidades de incorporação. Esse documento é público e, enquanto nós avaliamos uma medicação, automaticamente estamos monitorando o horizonte tecnológico. O que é isso? Monitorar o horizonte tecnológico é ver o que está vindo aí, o que vem no futuro, quais são as novas possibilidades de tratamento. Então, por exemplo, nós estamos monitorando medicações de outros laboratórios, a terapia gênica, enfim, isso está disponível. Lá há uma breve explicação sobre o que é atrofia muscular espinhal, quais são as medicações, quais são as pesquisas realizadas, tudo isso público. O Ministério da Saúde tem trabalhado nessa questão de transparência com muita intensidade. Enfim, essa publicação está à disposição, tenho certeza que isso será muito útil para famílias, né, onde temos essas pessoas que possuem essa condição e, com certeza, para muitos parlamentares, para instituições da sociedade civil que acompanham toda essa questão dramática das doenças raras e doenças graves aí que trazem tanto sofrimento para tantas famílias. Então, esse seria o nosso relatório até o presente momento. Boa noite. Vamos falar, então, sobre a questão da saúde indígena. Deixa eu passar. Bom, a CESAI ela é uma estrutura bastante complexa, uma vez que nós fazemos, além da atenção à saúde, nós também temos todo um trabalho de esgotamento sanitário, que inclui água, edificações, né, perfuração de poços e outras atividades correlatas. Durante todo esse período de pandemia, a CESAI ela manteve os seus trabalhos independentemente. Então, nós tivemos aí duas frentes de combate, podemos assim dizer, e uma foi a Covid. Mas a CESAI faz atenção primária. Ela está dentro dos territórios indígenas, dentro das terras indígenas homologadas. E, nesse contexto, são 755 mil pessoas. E essas pessoas também são acometidas por outros tipos de doença. Então, nós, além da Covid, as equipes multidisciplinares de saúde indígena permaneceram atuando fortemente. E essas ações continuam. Então, muitas dessas ações são feitas em parceria com as Forças Armadas, um parceiro fundamental nessas ações, e essas ações continuam. Então, agora, recentemente, saímos do Seixavante, que é Mato Grosso, né, o estado de Mato Grosso, de 17 a 28. Na Bahia, a nossa equipe está em campo, vai ser reforçada a partir de segunda-feira com mais pessoas. De 31 de agosto até o dia 18, estamos em campo. Mato Grosso do Sul, uma operação muito grande, um dos maiores distritos que nós possuímos, mais de 80 mil indígenas. Então, uma participação forte também em apoio das Forças Armadas. Lembrando que a CESAI já está nessas áreas. A CESAI conta com 14.200 profissionais, incluindo-se agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, e atuamos no estado de Mato Grosso do Sul e tivemos um reforço importante das Forças Armadas, atuamos em todo o estado, falta uma parte agora que seria a região de Dourados, para que possamos complementar as ações. Importante lembrar que essas ações, além de complementar as ações da CESAI, elas levam também atendimento especializado, particularmente na parte de infectologia, cardiologista, ginecologista, pediatra e assim sucessivamente. Então, é uma ação bastante grande, reforçando assim aquilo que os nossos 14.200 profissionais já fazem. De Cuiabá, também, equipe em área, de 30 de agosto ao dia 12, e iniciaremos na segunda-feira, a partir de segunda, dia 14, até o dia 5 de outubro, operações também no Maranhão. Essas operações são conjuntas. Paralelas a essas operações com as Forças Armadas, nós também estamos fazendo no distrito de Vilhena, estado de Rondônia, essa mesma atuação. E no Xingu, também no Mato Grosso, aí reforçadas por pessoal da própria CESAI. Vou te passar.
Bom, nesse contexto, muitos dos problemas que nós temos, além da Covid, é claro, nós temos muitos problemas que advêm da qualidade da água. E nós temos trabalhado fortemente nisso, seja na perfuração de poço, melhoria da qualidade da água, construção de sistemas de abastecimento de água. Então, nosso objetivo aqui não é só falar de Covid, a gente já previa um cenário pós-Covid e essa previsão, essa atuação já vem dando resultados. Então, não paramos os nossos trabalhos em decorrência da Covid para poder agir. Esses trabalhos foram planejados e estão sendo executados e os resultados já aparecem, inclusive com muitas obras já em fase de conclusão. Em relação à Covid, propriamente dito, nesse contexto, uma das principais estruturas criadas foram as equipes de resposta rápida. As equipes de resposta rápida, elas são formadas por profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e como o próprio nome sugere, o objetivo foi prestar uma assistência imediata aos casos de Covid. Nesse contexto, somou-se a esses 14.200 profissionais mais 262 profissionais que estão atuando em área, fazendo busca ativa, fazendo aplicação de testes, fazendo a remoção daqueles que precisam ser removidos por complicação. Lembrando mais uma vez que a CESAI faz atenção primária. Então, nós estamos presentes em mais de 450 municípios brasileiros. E esses municípios, eles servem de referência para média complexidade e os estados para alta complexidade. O que isso significa? Que a causa indígena, a saúde indígena, vamos dizer assim, não é uma situação exclusiva, que cabe exclusivamente ao governo federal. O governo federal é membro da tripartite do SUS e, para isso, para ação, para assistência aos povos indígenas, nós precisamos do apoio forte e constante de municípios e estados, que também recebem recursos para fazer esse atendimento. Então, essa é uma ação importante, essa é uma consideração importante, mostrando que todos os entes da federação são, sim, responsáveis pela saúde indígena. Nós possuímos o nosso site, o saudeindígena.saude.gov.br, mas também podemos, as informações podem ser acessadas a partir do portal do Ministério da Saúde. Lá vocês vão poder encontrar todos os dados. A doença já mostra um sinal significativo de queda. A taxa hoje nossa de letalidade é 1,9. Então, a gente vê muitas notícias alarmistas, notícias falsas, de que os índices da saúde indígena seriam 4 vezes, 5 vezes. Isso é uma grande bobagem. Esses índices não são esses. Importante também lembrar que os dados que nós obtemos, né, os dados que a CESAI obtém diariamente, lá todos os dias, 17 horas, se encontra um boletim, eles são prestados por 14.200 profissionais que estão em área. Lembrando que 60% são indígenas. Então, nós não teríamos aí indígenas mentindo sobre sua própria situação. Então, os dados que a gente obtém é com base em ciência, não é com base em notícia de WhatsApp, em alguém falou alguma coisa, não. São dados científicos, comprovados, abertos para os órgãos de controle, para todos aqueles que realmente quiserem e estiverem dispostos a trabalhar com a verdade. Então, a disseminação de notícias falsas, que a gente vê proliferando de uma forma não só na imprensa nacional como internacional, é preocupante, porque faz com que a gente, às vezes, desloque uma força, né, se veja obrigado a deslocar uma força que poderia estar sendo empregada de uma outra forma, numa outra área, para que a gente possa dar uma resposta, muitas vezes, a notícias com base em dados indevidos e que, sinceramente, é difícil entender aonde são obtidos. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, secretário Robson Santos, da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Bom, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais do Ministério da Saúde, onde os secretários Elcio Franco, secretário Hélio Angotti Neto e secretário Robson Santos da Silva apresentam as atualizações da distribuição de equipamentos, insumos e medicamentos para o combate à Covid-19. Nós temos as perguntas dos jornalistas. Podemos passar para as perguntas, secretário? Então, nós vamos começar com as perguntas da Agência Brasil, o Jonas Valente. O Jonas Valente, ele faz a seguinte argumentação.
o valor executado é em relação ao crédito extraordinário ou ao orçamento normal do Ministério, caso haja dotação ordinária no orçamento da pasta para a Covid-19, de quanto ela é. Eu pediria para colocar o slide da execução orçamentária, por favor. Bom, a pandemia não era prevista no planejamento, né, no projeto da Lei Orçamentária Anual de 2020, que foi feito no ano de 2019 e aprovado pelo Congresso Federal. Então, não há previsão de crédito orçamentário para enfrentamento à Covid. O crédito orçamentário foi aquele aprovado pelo Congresso Nacional, proposto pelo Executivo e aprovado pelo Congresso, com relação a toda a execução e financiamento do Sistema Único de Saúde, que aparece no próximo slide, por favor. Esses 41,7 são exclusivos para o enfrentamento à Covid. Se nós voltarmos, que dá cerca de 133 bilhões de reais como dotação orçamentária da Lei Orçamentária Anual aprovada pelo Congresso. Não havia previsão para a Covid nesses recursos. Obrigado pela pergunta. Vamos com o Dalton Almeida, da EPTV. Ele pergunta se há previsão de nova prorrogação de habilitação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A habilitação de leitos ela tem ocorrido conforme demanda, não só a habilitação, como a prorrogação. Então, inicialmente, o gestor local, o secretário municipal de saúde, o secretário estadual de saúde, de acordo com as necessidades da rede de atenção à saúde, ele solicita, são verificados vários aspectos relativos à variação da curva epidemiológica, à taxa de ocupação de leitos, e, baseado nessa análise, o Ministério pode conceder ou não a habilitação ou a prorrogação daqueles leitos já habilitados, conforme a demanda de estados e municípios. Por enquanto, estamos utilizando os recursos das medidas provisórias, mas temos a consciência que, se a pandemia se estender, provavelmente haverá novas aberturas de créditos extraordinários para atender essas demandas que visam tão somente a salvar vidas da população brasileira. Nós vamos novamente atender a pergunta do Dalton Almeida, da EPTV. Ele pergunta se é possível detalhar os dados de queda no consumo das medicações para a intubação e também repetir a informação para registro de imagem, já que a fala foi durante a apresentação de slide. Dalton, obrigado pela pergunta. Nós temos, sim, esses gráficos, nós traremos na semana que vem. Já tem um detalhamento deles aqui, mas é ruim de visualizar. Mas o que se observa é que esses dados começam em 26 de junho, né, e é avaliado semana após semana. Então, nós temos aí uma queda desde a semana de 26 de junho, muito próximo daquele momento em que as pessoas começaram a soar o alarme. Vai faltar medicação para intubação orotraqueal. Então, ali já se reuniu CONAS, CONASEMS, que representam os secretários municipais, junto com o Ministério da Saúde, e esse grupo, esse gabinete de crise, trabalhou de forma diária, constante, na mobilização de esforços para adquirir essas medicações. Então, houve aqui, desde a primeira semana, uma queda nessa demanda, e aqui há um achatamento dessa demanda. Você observa que tudo aqui começa, cada linha dessas é uma medicação. Eu vou trazer isso mais detalhado na semana que vem. Aqui você vê uma queda brusca, justamente aqui nessa primeira semana em diante, do dia 26 de junho, e aqui há um achatamento da demanda dessas medicações. Praticamente todas elas seguem esse padrão. Lembramos também que isso ocorreu quando a curva parece ter, provavelmente, né, chegado perto do seu ápice, e ocorreu também após a orientação do Ministério da Saúde para o tratamento precoce. Orientação essa que, hoje em dia,
nas evidências que se encontram no mundo inteiro, todas as evidências que tratam dessa questão de tratamento precoce prevêem queda na mortalidade entre 30%, dependendo do trabalho científico publicado, até mais de 50% no risco de morte. Então, o que nós temos são trabalhos que tratam da fase precoce e trabalhos que tratam da fase tardia. Medicamento para intubação orotraqueal é para a fase tardia. Então, se foi por causa do tratamento, da orientação informativa, do tratamento precoce, isso é uma questão que precisa ser analisada, precisa ser pesquisada ainda com mais detalhamento. Mas o que nós temos é que há uma queda no consumo desses medicamentos. E nós temos, por exemplo, evidências hoje também direcionadas para a fase precoce, para o início da doença, aqueles primeiros dias, que mostram que a adoção daquele esquema terapêutico que foi informado com segurança pelo Ministério da Saúde, inclusive não tem efeitos colaterais sobre o aparelho cardiovascular dos pacientes, e um trabalho até sugere um efeito cardioprotetor. Normalmente, o que se usou para criticar o nosso presidente, para criticar o Ministério da Saúde, o nosso ministro, foram trabalhos ou que foram baseados em dados falsos, falsificados, trabalhos que, inclusive, sujaram o nome de revistas internacionais, ou trabalhos que usaram doses muito altas em pacientes graves numa fase tardia da doença, enfim, trabalhos que foram utilizados num contexto totalmente diferente do que se fala quando tratamos da questão tratamento precoce. No tratamento precoce, praticamente todas as evidências que existem hoje no mundo falam a favor do efeito benéfico do uso dessa medicação, da combinação desses medicamentos para tratamento precoce. Estão lá na nota informativa, publicado lá em maio, lá atrás, pelo Ministério da Saúde, que vinha acompanhando essas evidências. Então, temos hoje uma queda no consumo dessas medicações. As causas disso todas são passíveis de estudo científico, obviamente, mas isso também não nos deixa completamente tranquilos. Como eu disse, e isso também é um consenso entre os secretários estaduais de saúde, municipais e Ministério da Saúde, temos aí uma demanda represada de cirurgias eletivas. Muitas cirurgias eletivas não foram feitas, então nós não podemos descansar. Nós precisamos manter ainda essas estratégias de abastecimento do mercado, desses fármacos ligados à intubação orotraqueal, analgesia, sedação, relaxante muscular. Nós precisamos manter essas estratégias ativas ainda. Mas eu trago essas informações na semana que vem. Fazendo o link à pergunta anterior, cabe destacar que, com essa queda da taxa de ocupação de leitos, está diminuindo a velocidade de solicitações e a quantidade de habilitação de leitos e de prorrogação de leitos. Quando nós comparamos as curvas epidemiológicas que estão descendo em cada unidade da federação, a taxa de mortalidade, que é o nosso mais pesaroso dado, ela está caindo em relação à própria taxa de incidência da doença, o que mostra, que nos leva a crer que o tratamento precoce que foi preconizado, ele está sendo efetivo, está evitando que o paciente agrave a sua situação. E negar a eficiência desses medicamentos associados no tratamento precoce, isso sim é negar a ciência. É importante destacar que quem está negando a efetividade da aplicação associada do medicamento está negando a ciência. E, dentro disso, é importante também salientar que o Ministério está indicando, pelas evidências científicas, e que o médico, dentro da sua autonomia, vai julgar se o paciente deve receber esse medicamento. Vai informar ao paciente e, se o paciente concordar, vai receber esse medicamento aplicado na forma off-label, ou seja, não dentro da bula prescrita normalmente para aquele medicamento. E só mais uma observação, e eu peço a compreensão dos órgãos de mídia e da sociedade, e a atenção dos colegas profissionais da saúde. Hoje, você utilizar um trabalho
que foi feito com dados falsos, ou um trabalho que foi feito para pacientes graves, ou pacientes internados, entubados, pacientes com graves comorbidades, e utilizar um trabalho desses para estimular o medo na população de usar o tratamento precoce, que é uma outra situação, numa outra fase da doença, num organismo que não foi profundamente acometido pela inflamação, isso tem um elemento forte aí de falta de ética. E isso pode levar à morte de muitas pessoas no Brasil. Muitas pessoas no mundo inteiro, e isso é o que as evidências nos mostram hoje, que ficaram com medo de buscar tratamento precoce, podem ter morrido por causa de orientações falsas, por causa de um medo estimulado, um medo excessivo, e elas deixaram de buscar uma opção precoce para a sua condição de saúde. Então, eu peço a compreensão de todos, usem a ciência da forma certa, usem ela com responsabilidade, usem ela com propriedade, não distorçam os fatos, por favor, isso está matando pessoas, ao que tudo indica. As nossas evidências, hoje, nossas mundo, mostram que o tratamento precoce pode salvar aí, poderia ter evitado, vamos dizer assim, pelo menos uns 30% daquelas pessoas que morreram. Então, sejam responsáveis. Nós temos famílias sofrendo, profissionais com medo de prescrever medicação. Uma medicação que há décadas é segura quando utilizada na dose certa. Então, por favor, tenham misericórdia da nossa população. Tá? Não divulguem dados errados. Isso pode estar matando pessoas. Tá? Eu peço a humanidade por parte de todos aqueles que têm, às vezes, atacado o Ministério, atacado o nosso presidente. A vida de muitas pessoas está em jogo. Agora, sobre o medicamento canabidiol, nós vamos com a pergunta da Marcela Fernandes, do HuffPost Brasil. Ela pergunta se podem confirmar se este é o primeiro medicamento à base de cannabis a ser incorporado ao SUS. Nenhum deles ainda foi incorporado. Se for incorporado esse, mas já há um outro medicamento, né, com base na cannabis que está em avaliação justamente para espasticidade na esclerose múltipla. Ele está em avaliação ainda. Esse seria o segundo a entrar para uma avaliação. Dos dois, o que for incorporado será o primeiro a ser incorporado, caso assim o seja. Então, pode ser que seja esse que já está em análise, está em consulta pública, salvo engano, pode ser que seja esse outro que está sendo analisado em termos científicos pelo departamento que cuida dessa incorporação tecnológica no SUS. Então, isso aí, estamos analisando esses dois, um ainda num processo muito inicial, que é esse que nós descrevemos hoje, um no processo mais avançado. Agora a pergunta do Jonas Valente, Agência Brasil. Alguma novidade sobre o segundo pregão para os itens não contemplados no primeiro? O processo, um pregão, ele é muito burocrático, a sua elaboração ela é muito intrincada. Então, essa elaboração está correndo rápido, mas não temos ainda ele publicado, isso deve ocorrer aí na próxima semana, não há uma definição de data precisa ainda. Mas é importante lembrar que dos itens daquele primeiro pregão que já sofreu a homologação, nós temos itens em todas as categorias de fármacos, então aquilo nos garante, junto com as outras estratégias, nos garante a possibilidade de abastecer, os serviços de saúde e garantir atendimento à população nesse momento, enquanto o outro se desenvolve. E temos também os medicamentos, como o secretário executivo lembra muito bem, os medicamentos da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Temos aquela questão da harmonização de estoques por meio da requisição de informações, enfim, várias estratégias.
Bom, a pergunta agora é da Paula Fernandes, do jornal O Globo. Ela faz a seguinte pergunta. Um funcionário da FUNAI foi morto com uma flechada enquanto tentava resolver um conflito entre indígenas isolados e moradores da região. Isso segundo relatos. Ele pretendia também evitar o contágio desses indígenas por Covid-19. E também que o caso, né, não entrasse em contato com outras pessoas. O que a CESAI tem feito com relação a isso? Obrigado, Paula, pela pergunta. Primeira coisa é destacar que a CESAI e a FUNAI mantêm uma relação de cooperação permanente, não existe CESAI sem FUNAI e vice-versa. Então, primeira coisa, lamentar a morte do colega, né, do Reili Franciscato, uma perda realmente inestimável, uma pessoa com autoconhecimento, muito respeitada no âmbito indigenista, de todos aqueles que lidam com as causas indígenas. Então, primeira coisa, o nosso lamento. Era uma pessoa muito respeitada, trabalhava muito bem, muito conhecedor da região. Então, a primeira coisa é que não havia conflito. A segunda coisa é que essas populações elas variam as aparições. Muitas vezes, quando baixa o rio, eles se aproximam de áreas urbanas ou de outras aldeias. Então, o que o funcionário estava fazendo lá era exatamente ali, fazendo o seu trabalho enquanto FUNAI, de proteger essa população, conversando com eles, evitando-se ali esse contato em virtude da pandemia. E, infelizmente, esse grupo estava numa região de mata, ele entrou para buscar um contato, conversar, e, infelizmente, acho que as pessoas estranharam ele, isso ainda está sendo apurado, né? O que nós temos até o momento são relatos, está sendo apurado, e ele foi alvejado e, segundo consta, ele recebeu uma flechada direto no coração e veio a falecer na hora. A minha equipe está lá presente, o Distrito Sanitário Especial Indígena, por meio do senhor Tagliani, está lá, a equipe da CESAI está apoiando, estamos prestando apoio logístico e todo o apoio necessário. Então, não há uma situação de conflito de forma alguma, há uma coexistência pacífica. O que se faz por essas pessoas estarem isoladas é se evitar o contato nesse momento de pandemia para que não haja qualquer tipo de contaminação. O Jonas Valente, da Agência Brasil, ele pergunta: quanto às ações voltadas aos povos indígenas determinadas pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, quais já foram realizadas? Cabe destacar que aquela ação direta de direitos fundamentais, a DPF, ela foi destinada ao governo brasileiro, que, por meio de uma ação coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, envolveu vários ministérios, entre eles o Ministério da Justiça, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania e Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Então, o secretário Robson vai falar naquilo que diz respeito ao Ministério da Saúde, mas essas ações estão sendo realizadas por todos esses entes de maneira coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional. Bom, a partir da DPF 709, aquilo que cabe à CESAI, como o secretário já explicou, é uma ação integrada do governo federal. Nós estamos atendendo normalmente, fazendo busca ativa. Vocês viram ali que nós acrescentamos mais de 250 profissionais, e nós estamos atendendo essas populações. Seria até uma questão humanitária. Diga-se de passagem que muitas das áreas, né, que a DPF, que na pessoa do senhor ministro Barroso, determinou que nós atendêssemos, nós já estávamos, inclusive, atendendo. E seria até uma questão humanitária. Lembrando o seguinte: todo cidadão brasileiro é atendido pelo SUS. A CESAI cuida daquele indígena aldeado, terras homologadas. E essa DPF ela expande para algumas áreas ainda não homologadas, ou seja, aquelas terras que ainda estão em processo. Então, já estávamos atendendo mais de 60% dessas terras e vamos executar aí a ordem judicial, né, a todos aqueles pontos que a DPF prevê com tranquilidade. Estamos recebendo recursos, temos total apoio do governo e é uma incorporação a mais, é um trabalho a mais, mas que a gente faz com muita alegria, com muita satisfação de poder ajudar mais irmãos indígenas. Eu queria complementar destacando que a atribuição da CESAI, como foi falado pelo secretário Robson, ela
está restrita ao indígena aldeado nas terras demarcadas e que, dentro da gestão tripartite do SUS, compete a estados e municípios cuidar da saúde do cidadão que está no interior dos estados. Ou seja, é dado ao indígena que não está aldeado na terra demarcada o mesmo tratamento que é dado ao lavrador, ao pequeno agricultor, aquele que realiza agricultura familiar, a qualquer outro cidadão que tem as portas de entrada do SUS pelas unidades básicas de saúde. Se for uma urgência, ele pode ir para uma unidade de pronto atendimento ou mesmo para uma unidade hospitalar. Da mesma forma, o indígena atendido pela CESAI, onde ele recebe a sua atenção primária, quando ele sofre um agravamento do seu estado clínico, ele entra nas portas do SUS, vai para os hospitais, vai para as clínicas, para a cirurgia, para um tratamento, de forma que competirá a estados e municípios realizarem o prosseguimento daquele atendimento primário inicial que é realizado pela CESAI. Nós agradecemos a você, jornalista, que nos acompanha pela TV Brasil, também pelas redes sociais do Ministério da Saúde, você que nos enviou as suas perguntas. E antes do encerramento desta coletiva, nós passamos a palavra ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, para as considerações finais. Gostaríamos de destacar que o Ministério está fazendo diuturnamente, com todos os seus profissionais, um esforço no sentido de preservar vidas, seja acompanhando pesquisas, estudos clínicos, desenvolvimento científico, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de tratamentos profiláticos, de tratamentos que visem a mitigar os efeitos da Covid-19 no paciente, procedimentos terapêuticos, ampliação das estruturas hospitalares e usando também a sua estrutura para adquirir materiais que, embora fosse encargo de estados e municípios, adquirir esses insumos, o Ministério tem adquirido e tem distribuído a estados e municípios mediante demanda. Também tem oportunizado a sua estrutura logística para que os estados e municípios tenham facilidade de aquisição, para que o material seja entregue no centro de distribuição do Ministério em Guarulhos, e então realizamos a logística até aqueles estados e municípios. Dessa forma, nós aproveitamos para informar que agradecemos e parabenizamos todos os profissionais de saúde, os nossos verdadeiros heróis que estão à frente na luta, nessa guerra, nessa batalha contra o inimigo que é o coronavírus, que estão se expondo ao risco, estão tratando das vidas, oferecendo tratamento precoce ou aquele tratamento mais complexo nas UTIs, em todo esse ciclo, salvando vidas e protegendo pessoas. A eles a nossa homenagem. Boa noite e que Deus nos abençoe. A coletiva de imprensa do Ministério da Saúde está encerrada. Boa noite a todos.